Do ambiente dos seus filhos, né. Pouco tempo atrás, um psicólogo me contou uma história sobre seu trabalho com uma família de refugiados. Ele estava tentando criar empatia por aquelas pessoas e entender como era não ter um lar permanente. Uma das crianças interveio. Ah, nós temos um lar, só não temos onde colocá-lo ainda. Fiquei comovida quando ouvi esse comentário. Ele resume bem como o amor e os cuidados familiares podem servir como uma rede de segurança, algo de que todos precisamos na vida. Sendo assim, o que podemos fazer para que as relações que formam uma família sejam como uma espécie de santuário? É isso que vou analisar nesta sessão. Como criar um ambiente familiar benéfico para que as crianças se desenvolvam. O que importa não é a estrutura familiar, mas como nos relacionamos. Você e as pessoas que moram em sua casa são o ambiente em que os seus filhos estão inseridos. Como eles vão se sentir em relação a si mesmos e interagir com os outros se baseia em grande parte na relação dos seus filhos com você e com o pequeno círculo ao seu redor. Isso inclui um cônjuge, se você tiver um, os irmãos, os avós, os empregados e os amigos mais íntimos. É importante ter consciência de como nos comportamos nessas relações. Por exemplo, nós demonstramos respeito pelas pessoas mais próximas ou descontamos nossa raiva nelas? Essas relações familiares influenciam o desenvolvimento da personalidade e da saúde mental de uma criança. As crianças são indivíduos, mas também fazem parte de todo um sistema. Além das relações da família imediata, o sistema de uma criança também inclui a escola, suas outras amizades e o ambiente cultural como um todo. Faz sentido analisar esse sistema e fazer o possível para torná-lo o melhor ambiente possível para você e seus filhos. Ele não precisa ser perfeito, afinal, nada é. A estrutura familiar não importa, o que é uma boa notícia caso você não esteja em uma família nuclear. O formato pode ser convencional ou não convencional, como queira. Os pais podem morar juntos ou separados, em uma comunidade ou a três. Podem ser gays, heterossexuais, bissexuais, não importa. Pesquisas mostram que a estrutura familiar em si exerce pouco efeito sobre o desenvolvimento cognitivo ou emocional dos filhos, tanto que mais de 25% das crianças crescem em lares monoparentais no Reino Unido, nos quais cerca de metade desses pais solo estava em um relacionamento na época do nascimento do filho. E essas crianças não se dão melhor nem pior do que outras criadas em uma configuração mais convencional, quando fatores como situação financeira e educação dos pais são levados em consideração. As pessoas que fazem parte da vida de uma criança compõem o seu mundo. Pode ser um mundo de amor e prosperidade, mas também um campo de batalha. Um fator mais importante do que a maioria dos adultos imagina é que a vida em família não pode tender demais para o lado do campo de batalha. Se as crianças se sentirem apreensivas, se estiverem preocupadas com sua segurança, proteção e pertencimento, não vão se sentir livres para desenvolver sua curiosidade sobre o mundo como um todo. A falta de curiosidade, por sua vez, causa um impacto negativo sobre a concentração e o aprendizado. Em uma pesquisa, adolescentes e pais foram questionados se concordam ou discordam da seguinte frase: os pais se darem bem é um dos fatores mais importantes para a criação de filhos felizes. Entre os adolescentes, 70% concordaram, em comparação com apenas 33% dos pais. Isso pode se dever ao fato de que o sofrimento emocional dos filhos com os relacionamentos disfuncionais de seus pais irresponsáveis não é visível para os adultos. Talvez você saiba como é difícil para os pais ver os filhos sofrendo. Sendo assim, torna-se ainda mais duro constatar como as suas próprias ações podem ter contribuído para essa dor. Talvez você tenha justificativas para sua forma de agir, ou não saiba como mudar seu comportamento. Pode parecer intimidante ou mesmo assustador analisar suas relações com companheiros e outros membros próximos da família,
mas nesta parte do livro espero poder contribuir com algumas ideias de como melhorar nesse aspecto caso seja necessário. Quando os pais não estão juntos. Mesmo se você não morar com o pai ou a mãe de seus filhos, o importante é se referir a ele ou ela de maneira respeitosa, reconhecendo seus pontos positivos, em vez de sempre destacar seus defeitos. Sei que isso pode parecer impossível para algumas pessoas, ainda mais depois de um rompimento complicado, mas talvez se torne mais fácil se eu disser como isso é importante para a criança. Ela se vê como uma parte integrante de cada um de vocês. Se uma metade da parceria que a trouxe à vida é sempre citada como uma pessoa ruim, a criança muitas vezes internaliza essas palavras de tal maneira que também passa a se ver como uma pessoa ruim. Além disso, pode ficar dividida pela pressão de ser leal aos dois. Então, qual é a melhor maneira de negociar uma separação? A criança vai se sair melhor no futuro se seus pais cooperarem entre si e tiverem uma boa comunicação e se continuar a ter contato regular com ambos. Se isso for possível, a probabilidade de seus filhos se tornarem deprimidos ou agressivos vai ser menor. Quanto à relação da criança com o pai ou a mãe que não mora em casa, tudo também funciona melhor se houver uma comunicação clara e positiva entre os pais. Se o pai se afastar depois da separação, a criança tem mais possibilidade de sofrer angústia, raiva, depressão e baixa autoestima. Por isso, é muito preocupante que no Reino Unido, mais de um quarto das crianças cujos pais se separaram não tenha contato com o pai 3 anos depois do acontecido. Entendo que nem sempre é possível se dar bem com um ex, como a história a seguir demonstra. Mel é mãe de um menino de 6 anos, Noah. Manteve um relacionamento com o pai de Noah, James, por 5 anos. Eles moravam em países diferentes e não se viam como um casal comprometido, mas gostavam muito da companhia um do outro quando estavam juntos. A história de Mel pode parecer um caso extremo, mas qualquer pessoa que já se desentendeu com um ex sobre ter filhos pode se identificar. Quando Mel engravidou, James achou que ela faria um aborto. Como isso não aconteceu, ele ficou furioso e tentou cortar relações. Paga uma pensão mínima e só concordou em fazê-lo depois do procedimento humilhante de um teste de paternidade. Ele não quer ter nenhuma relação com Noah. Quando falo com homens em uma situação semelhante à de James, o que costumo ouvir é que gostam de sua vida como está. Sentem-se ameaçados e assustados diante da possibilidade de mudanças caso admitam a importância de ter um dependente. No entanto, um filho, que não é uma coisa, mas sim uma nova pessoa em nossa vida e que será dependente de nós por 2 décadas, é mais do que um simples catalisador de uma mudança. Se analisarmos a criação de um filho sem egoísmo, veremos que é, na verdade, uma fonte de enriquecimento. Além disso, a criança não deixa de existir apenas porque está sendo ignorada. Infelizmente, alguns homens e mulheres se distanciam dos filhos. Parecem pensar que, se fingirem que não tem nada a ver com os filhos, eles não existem de verdade. Por instinto, Mel soube que não deveria contar para Noah que o pai dele havia sido uma decepção, embora sentisse isso. Quando o menino pergunta sobre ele, ela se lembra dos muitos talentos e qualidades positivas do pai dele, e é isso o que passa para o filho. Se no futuro o pai de Noah quiser fazer parte da vida dele, o fato de Mel agir de maneira positiva a respeito vai ajudar nesse processo. Com Noah ficando mais velho e fazendo mais e mais perguntas, está ficando mais difícil para ela. Mel teme que o filho, quando souber a história inteira, leve o abandono do pai para o lado pessoal e acabe tendo sua autoestima prejudicada, distorcendo a maneira como vê o gênero masculino, ou até permitindo que isso influencie negativamente seu comportamento na vida adulta. Como Mel tem consciência dessas armadilhas, pode ajudar Noah a evitá-las, mas mesmo assim não há como garantir que em algum momento ele não se ressinta do fato de seu pai não estar presente. Às vezes não existe uma prescrição para fazer tudo ficar bem,
Mel tem muitos familiares e amigos amorosos e presentes e sente que eles ajudam muito a preencher o vazio deixado pelo pai. Contei a história de Mel porque nem sempre é fácil desenvolver uma relação tranquila e colaborativa com um ex. E quando um dos dois não está presente, tudo que podemos fazer é dar nosso melhor para não criticar o pai ou a mãe de nossos filhos, nem para eles, nem para nós mesmos. Como tornar a dor mais suportável? Queremos que a vida dos nossos filhos seja livre de dor e preocupação. Definitivamente não queremos que eles sofram porque não fomos felizes na escolha da pessoa com quem nos envolvemos ou porque existe conflito em nossas relações mais próximas. No entanto, é impossível protegê-los por completo. Não existe vida sem angústia, mistérios insondáveis, desejo e perda. A maneira de tornar a dor mais suportável é estar ao lado deles quando isso acontecer. Você precisa estar presente, tanto para seus filhos como para as pessoas mais próximas, com uma postura acessível e acolhedora em relação ao que eles revelarem e sentirem. Mesmo que não tenha como resolver a causa do sofrimento, marcando sua presença, em vez de negar ou afastar a dor, você pode ser uma boa companhia enquanto eles passam por isso, e essa forma de sintonia torna tudo mais suportável. Vou falar mais sobre isso na parte sobre sentimentos. Quando os pais estão juntos. Se você estiver criando seus filhos junto com o pai ou a mãe deles, o amor, a disposição, o carinho e o respeito entre os dois vai contribuir para a sensação de segurança das crianças. No entanto, como qualquer pessoa que já teve filhos sabe, isso causa tensão no relacionamento. A espontaneidade pode se perder, o tempo a sós do casal ou com outras pessoas próximas pode diminuir. A possibilidade de tirar um instante só para si pode ser reduzida ou desaparecer completamente. A relação de um ou de outro com o sexo pode mudar, e as oportunidades para momentos de intimidade vão surgir com menos frequência. Os padrões de sono vão ser perturbados, e é provável que você tenha de aprender a sobreviver dormindo muito menos. Cada membro de um casal ou de uma família estendida pode ter ideias diferentes sobre como educar crianças, e a dinâmica dentro das relações pode mudar. Seus hábitos profissionais vão mudar, e se você largar seu trabalho remunerado, isso também pode afetar sua autoimagem. Sua vida social também sofrerá transformações. Pode haver menos ou nenhum contato com ex-colegas. Alguns amigos podem parecer sumir por um tempo por causa da sua preocupação com o bebê, e assim por diante. E essa está longe de ser uma lista completa. Todo casal precisa de um tempo para se acostumar com a transição dessa parceria para uma família. E quando você pensa que se acostumou, tudo muda de novo, com a criança ou família continuando a crescer. Essas mudanças também podem contribuir para o ressentimento que vocês talvez sintam um pelo outro e pelos filhos. A propósito, é melhor admitir qualquer ressentimento, mesmo que apenas para si. Caso contrário, você corre mais risco de criar justificativas para os momentos em que age por conta desse sentimento, em vez de assumir a responsabilidade por suas ações e emoções. A vida nunca é estática, e ser capaz de aceitar a mudança e trabalhar com ela é mais útil do que resistir. Pensar sobre como você se torna flexível pode ser mais efetivo do que tentar recuperar o que foi perdido. Isso não quer dizer que você não vá sentir falta de sua antiga vida às vezes. Significa que talvez precise tentar se render à vida nova e aceitá-la. Lembre-se de Mark, do capítulo anterior. Ele se ressentia da forma como sua vida foi virada de cabeça para baixo quando deixou de fazer parte de um casal para se tornar parte de uma família de 3 pessoas, e começou a aceitar essa mudança quando encontrou a origem desse sentimento em sua própria infância, e achou sentido em criar um filho, em vez de considerar isso como uma obrigação indesejada. Ele também descobriu que, ao aceitar a responsabilidade conjunta sobre o filho com a companheira, isso a liberou para ser mais como era antes, em vez de se preocupar unicamente com o bebê, como discutir e como não discutir. A maioria das famílias discute,
Mas o que importa é a forma como vocês trabalham, ou não, e resolvem ou não os conflitos. As discordâncias por si só não são necessariamente prejudiciais à relação e, por consequência, ao ambiente dos seus filhos. Pessoas com parcerias bem-sucedidas e famílias funcionais discordam entre si e discutem. Isso é um fato. Mas quando fazem isso, não deixam de respeitar e valorizar uma a outra, de reconhecer suas diferenças e de expressar seus sentimentos. Agora vamos falar sobre os aspectos mais elementares de uma discussão. Em todo conflito, existe um contexto. É o motivo pelo qual vocês estão discutindo. É preciso levar em conta também como você se sente sobre o conflito e como a outra pessoa se sente sobre o conflito. E há também o processo, que é a forma de resolver o problema. Para lidar com as diferenças, é importante saber como você se sente sobre o contexto e expressar seu sentimento. O passo seguinte é descobrir como a outra pessoa se sente sobre o contexto e levar os sentimentos dela em consideração. Se os sentimentos forem ignorados, ambos os lados podem ficar mais e mais inflamados, entrando em um jogo que chamo de tênis de fatos, arremessando motivos um sobre o outro e encontrando cada vez mais coisas para jogar para o outro lado. Nesse estilo de discussão, o objetivo do conflito passa a ser ganhar pontos, em vez de encontrar uma solução viável. Descobrir e trabalhar as diferenças é uma questão de compreensão e flexibilidade, não uma competição. Vamos pegar uma discussão familiar típica sobre a louça na pia. Lavar a louça é o contexto, depois vem o que as pessoas sentem a respeito. É assim que acontece quando o processo se torna um tênis de fatos. Saque. O problema é que, se você deixa a louça suja, a comida endurece e fica mais difícil lavar, então lave na hora. 15 - 0. Devolução. Eu economizo tempo se deixar a louça acumular durante o dia e lavar tudo de uma vez depois. 15 - 15. Saque é anti-higiênico deixar a louça suja na pia. 30 - 15. Devolução. Todas as bactérias acumuladas vão morrer quando eu lavar. Depois. 30 - 30. Saque a louça suja atrai moscas. Nárpade curende múpade. Devolução é inverno. Não tem nenhuma mosca perto da pia. 40 iguais. E por aí vai. Quando uma pessoa fica sem argumentos depois de um tempo e pensa ter perdido a discussão, não sente nenhum amor ou carinho pelo oponente. E se o vencedor se sente bem, é à custa da outra parte. Outro estilo que as pessoas usam para lidar com as diferenças e os conflitos é o que chamo de olha um bicho ou distração. É quando, em vez de conversar sobre o que está incomodando, você muda de assunto. Nesse caso, você vê que a louça ainda não foi lavada, mas em vez de resolver esse problema, fala ou faz outra coisa. Isso pode ser bom, pode ser melhor deixar para falar sobre um assunto mais tarde. Porém, não é saudável evitar todas as desavenças. Se todos os conflitos forem evitados, o que tende a acontecer é que a intimidade também passa a ser evitada. Afinal, quando muitos assuntos viram tabu, pisar em ovos pode tornar a vida a dois bem solitária. Um terceiro estilo de discussão é se martirizar. Isso acontece, por exemplo, quando você diz ao chegar em casa: "Não se preocupa com a louça, eu lavo." Infelizmente, a tendência em situações como essa é que o mártir, em vez de fazer com que todos se sintam culpados, acaba se ressentindo e culpando os demais, ou então se torna um perseguidor, ver a seguir, e começa a disparar insultos. O perseguidor ataca: "Você é mesmo um porco por não lavar a louça. Sua falta de higiene é nojenta." Quem ouvir esse comentário vai querer responder ao ataque. Nenhum desses 4 tipos de conflito contribui para uma boa atmosfera familiar. O conflito deixa os filhos em alerta, ameaça sua sensação de segurança e diminui sua capacidade de abertura e curiosidade em relação ao mundo. Em vez disso, sua energia e seu foco acabam entrando em uma espécie de modo de emergência.
Então, qual é o jeito ideal de discutir? Ao resolver uma diferença, trabalhe com um problema de cada vez e pense no verdadeiro motivo da discussão. Não acumule suas queixas e as despeje de uma só vez sobre a outra pessoa. Comece explicando como o problema faz você se sentir, não partindo para o ataque ou atribuindo culpa. Sendo assim, de volta à louça, não gosto de chegar em casa depois de ter lavado a louça de manhã e ver mais louça na pia. Eu me sentiria muito melhor se você lavasse a louça durante o dia. O estilo ideal não tem como objetivo vencer a discussão, e sim promover o entendimento. Uma resposta poderia ser: "Ah, desculpa, meu bem. Não queria que você se sentisse mal. Fiz tanta coisa hoje. Eu entendo que não é legal chegar em casa e ver isso." E a resposta seguinte poderia ser: "Sim, você faz muita coisa mesmo. Tudo bem. Que tal você lavar e eu secar?" Uma boa regra geral nas discussões é usar frases que começam com eu e não você. Por exemplo, eu não me sinto bem quando você não me responde porque está no celular, em vez de você vive me ignorando quando está no celular. Poucas pessoas gostam de ser definidas ou classificadas, ainda mais negativamente, pelos outros. Se, em vez disso, você descrever seus sentimentos a respeito do que vê ou ouve, vai estar falando sobre si, o que torna mais fácil para a outra pessoa escutar. Claro, não existe nenhuma forma de se queixar que sempre funcione, ou seja, garanta que você consiga o que quer. Mas a harmonia familiar não é uma questão de manipulação, e sim de bons relacionamentos. Expressar abertamente o que você sente e deseja pode ajudar a manter boas relações, ao passo que manipular alguém não colabora em nada para uma boa sintonia. Falar em termos de eu e não de você, admitir seus sentimentos e reconhecer os sentimentos da outra pessoa costumam ser a melhor maneira de lidar com as diferenças inevitáveis que surgem nas famílias. Isso também vai ajudar seus filhos a se sentirem mais seguros, uma vez que diminui os ressentimentos e promove a compreensão. Assim também será mais provável que eles adotem esse estilo respeitoso e emocionalmente inteligente de discutir, uma vez que foi esse o exemplo que tiveram. Um motivo comum de desentendimento é uma pessoa pensar que foi atacada de propósito, sendo que não foi. O exemplo a seguir aconteceu em uma família típica. Vou chamá-la de família herança. Johnny, um estudante de 22 anos, está olhando a jaqueta de couro velha do pai. Ele diz: "Você está com 60, pai. Nunca vai usar isso de novo. Posso ficar com ela?" Keith, um professor, teve um péssimo dia tentando entender a geração de seu filho no trabalho, por isso está se sentindo velho. Keith levanta a voz e diz: "Você não consegue nem me esperar morrer para querer pegar as minhas coisas?" Johnny sente que a reação hostil foi a troco de nada e se sente atacado. "Caramba, só fiz uma pergunta. Por que você vive me atacando?" "Eu não estou te atacando, mas não gosto de ser tratado como se já estivesse morto." Não é uma desavença séria, e tenho quase certeza de que Keith acabaria atirando a jaqueta para Johnny e dizendo: "Fica com ela então." E Johnny diria: "Agora não quero. Você vai precisar de alguma coisa para usar no caixão." E os dois vão rir, e vai se estabelecer uma trégua. Mas se eles não entenderem o que aconteceu, os dois vão continuar a se sentir um pouco magoados, e um problema parecido pode voltar a ocorrer. Então, vamos ver o que realmente estava acontecendo, fingindo que existe um mediador sensato com eles. "Ele quer me ver morto", diz Kit. "Não, não quero isso, só quero a jaqueta", diz Johnny. "Dá no mesmo", diz Keith, percebendo na hora que não é a mesma coisa. O mediador diz: "Não dá no mesmo, mas hoje, para você, Keith, parece ser a mesma coisa." E Johnny não tem como saber disso. Você, Keith, se sentiu atacado. Como Johnny não sabia que você tinha se sentido atacado, achou que a sua retaliação veio do nada, então ele contra-atacou.
Isso com certeza é verdade no meu caso, Johnny diz. Keith fica em silêncio. Então o mediador diz: Só porque você se sentiu atacado não quer dizer que tenha sido. Ele me chamou de sessentão, Keith responde na defensiva. Mediador. Sim, ele estava escondendo os sentimentos dele atrás de um fato, um hábito que aprendeu depois de tantos tênis de fatos que presenciou desde que nasceu. Continuando, parece que você acha difícil aceitar que tem 60 anos. Então gostaria de se apegar a símbolos da sua juventude, como aquela jaqueta de couro. Não é vergonha nenhuma, e pode dizer isso se for verdade. Uma nova versão da conversa poderia ser assim: Adoro a sua jaqueta de couro. Posso ficar com ela? Preciso de um tempo para pensar. Entendo que você queira, mas não estou pronto para me desfazer dela ainda. É verdade que talvez eu nunca use de novo, mas preciso de um tempo para me acostumar com a ideia de ter a idade que tenho. E enquanto isso, guardar minhas roupas da juventude é um consolo para mim. Desculpa pelo meu pedido ter feito você se lembrar de que tem 60 anos. Ah, não se preocupa, eu preciso lembrar. Estou me sentindo velho porque não entendo o que alguns dos meus alunos falam. Como o quê? Faz pouco tempo que entendi o que é rede social, mas o que eles querem dizer quando falam match ou crush? Vem aqui, deixa que eu te mostro. Exercício. Desmembre uma discussão. Pense na última discussão que você teve com um ente querido. Sem se ater a quem estava certo ou errado, desmembre o que aconteceu como fiz no exemplo entre Johnny e Keith. Depois, também como no exemplo, crie uma perspectiva externa para ver a situação e analisar os sentimentos de cada protagonista. Em seguida, represente o papel de um mediador sensato e pense em como mudar o diálogo na discussão e como ele poderia ser melhorado. Aqui vai uma lista rápida do que lembrar quando estiver falando sobre um assunto delicado ou quando se irritar ou achar que uma discussão está para começar. 1. Reconheça seus sentimentos e considere os sentimentos da outra. Pessoa. Isso não significa se ver como o certo e a outra pessoa como a errada, ou se ver como o inteligente e a outra como idiota. Nada desgasta mais uma relação ou uma família do que as pessoas insistirem em ter razão. Em vez de pensar em termos de certo e errado, pense em termos de como cada um de vocês se sente. Defina a si, e não ao outro. Portanto, fale frases que começam com eu e não você. 3. Não reaja, reflita. Você nem sempre precisa refletir antes de reagir. Não estou defendendo que perca toda e qualquer espontaneidade, mas, em momentos de irritação ou raiva, acho que é uma boa ideia fazer uma pausa para entender o motivo. Se Keith tivesse feito isso no nosso exemplo, teria percebido que a raiva que sentiu quando Johnny pediu a jaqueta não era em relação ao filho. 4. Aceite sua vulnerabilidade, em vez de temê-la. No nosso exemplo, Keith também teria entendido que estava com medo de envelhecer e estava prestes a mascarar esse medo com raiva, em vez de assumir que esse assunto o deixava vulnerável. Mas é aceitando a nossa vulnerabilidade, sendo sinceros sobre quem somos, que podemos ter relações próximas. 5. Não presuma a intenção da outra pessoa, sem inferir demais nem si. Projetar no outro, tente descobrir o que ele está sentindo e admita caso tenha entendido mal. Entender seus próprios sentimentos e os da pessoa com quem está lidando não é apenas a base das boas negociações, mas também o alicerce de relacionamentos funcionais e da educação com empatia. Nunca é tarde demais para começar essa forma de interação. Aprendi que quando os pais conseguem fazer tudo isso, a forma como se relacionam costuma melhorar rapidamente. Como estimular a boa vontade? Em um casal ou uma família, ter a capacidade de levar em conta os sentimentos do outro exige uma boa dose de boa vontade. Caso sinta que a sua está chegando ao fim,
você precisa reforçá-la. Então, o que estimula a boa vontade? Existem duas maneiras básicas de fazer isso. 1. Responder às solicitações de contato ou atenção e 2. Encontrar consolo no outro em vez de vê-lo como um adversário dentro da família. Em outras palavras, cooperação e colaboração em vez de competição. Quando o psicólogo John Gottman e seu colega Robert Levinson fundaram o que batizaram de Love Lab, Laboratório do Amor, na Universidade de Washington, em 1986, um de seus experimentos foi pedir aos casais que falassem sobre seu relacionamento, discorrer sobre uma discussão que tiveram, contar sobre como se conheceram e relatar uma lembrança positiva que guardavam. Durante essas conversas, os casais estavam conectados a aparelhos que conseguiam medir seus níveis de estresse. Aparentemente estavam todos calmos, porém os resultados do teste de estresse revelaram algo bem diferente. Apenas alguns dos casais tinham de fato se mantido tranquilos. Os demais sofreram elevação na frequência cardíaca, transpiraram muito e, em geral, exibiram sinais reativos de confronto ou fuga. Mas a grande revelação veio 6 anos depois, na sessão de acompanhamento. Todos os casais com alto nível de estresse haviam se separado, ou, se ainda estavam juntos, mantinham uma relação disfuncional. Gottman denominou esses casais como desastres. Aqueles que não demonstraram nenhum estresse durante a entrevista inicial, ele batizou de mestres. Segundo os dados, cada um dos desastres via o outro como uma espécie de ameaça, mais como um adversário do que como um amigo. Gottman estudou milhares de casais por um longo período e verificou que, quanto mais altos os indicadores de estresse, mais perto eles estavam de serem desastres, e mais provável se tornava que se separassem ou desenvolvessem uma parceria disfuncional. Então, o que essas descobertas significam? Quanto maior o estresse ou sensação de ameaça você sente na companhia de seu parceiro ou sua parceira, mais provável se torna que acabe agindo com hostilidade ou frieza. Quanto mais seu relacionamento se baseia em tirar vantagem, em ganhar ou perder, em ter razão, mais provável se torna que sinta hostilidade em vez de boa vontade por seu companheiro ou companheira. Pode ser um círculo vicioso no relacionamento. A ideia de tentar ser melhor do que os outros é bastante disseminada como forma de convivência. A publicidade, inclusive, parece depositar boa parte de sua chance de sucesso em fazer seu público-alvo se sentir superior aos outros, perdendo apenas para a tentativa de fazer o consumidor se sentir mais atraente em termos sexuais. Mais especificamente, eu me refiro a comerciais de produtos de limpeza que representam os homens como ineptos, que não sabem cuidar da casa, ou anúncios em que a recompensa por comprar um produto é poder se gabar, como se de alguma forma você tivesse se provado superior a seu parceiro ou parceira. Por outro lado, quando um casal se sente calmo e tranquilo na companhia um do outro, isso torna mais provável que ambos se tratem de forma acolhedora e carinhosa. Gottman elaborou outro experimento em que observou 130 casais socializando em uma casa de veraneio ao longo de um dia. O que descobriu foi que, quando os casais estavam juntos, faziam o que o pesquisador chama de solicitações de conexão. Por exemplo, se um parceiro está lendo e diz, escuta isso, e o outro para de ler seu livro para ouvir, a solicitação de conexão foi atendida. Era mais uma busca por uma reação, um sinal de apoio e interesse. Responder à solicitação de uma pessoa atende às suas necessidades emocionais. Gottman descobriu que casais que não estavam mais juntos depois de 6 anos, na data da sessão de acompanhamento, tinham uma frequência média de resposta a essas solicitações de apenas 30%. Essas pequenas interações cotidianas criam boa vontade e um tratamento recíproco,
e sem isso, nossas relações não se sustentam. Portanto, esse é o segredo para uma parceria de sucesso: responder e se interessar. E o que vale para os casais, vale também para todos os relacionamentos, em especial com nossos filhos. Além de atender aos pedidos de atenção, existem outras coisas que podem ser feitas para estimular a boa vontade, ou o contrário. Você pode procurar coisas que aprecia em seu parceiro, familiares e também em seus filhos. Ou em vez disso, pode procurar seus defeitos e falhas. É uma escolha sua expressar apreço ou crítica. Eu sei qual das duas coisas prefiro escutar. Você pode decidir ser gentil. E a boa notícia é que a gentileza é contagiosa. Pesquisas mostram que, se você for gentil independentemente da reciprocidade, seu parceiro ou parceira pode adquirir esse hábito e passá-lo para a frente. Virar o jogo caso esteja desequilibrado, criticando menos e encontrando coisas para valorizar, é fundamental não apenas para seu relacionamento afetivo ou sua relação familiar, mas para a vida como um todo. Venho de uma família em que a cultura era um pouco mais voltada para a crítica em vez da valorização, e precisei me esforçar muito para mudar. Quando retomo velhos hábitos, sinto que estou me banhando em uma sopa tóxica de críticas. Ser gentil não é fazer papel de vítima ou aceitar tudo passivamente. Não significa que você não possa expressar seus sentimentos quando estiver com raiva, e sim explicar o que está sentindo e o motivo para isso sem culpar ou insultar a outra pessoa. Também é importante saber que, mesmo quando nossas ações não têm a intenção de chatear ou irritar um membro da família, podemos provocar justamente essa reação. Quando alguém se sente mal por causa de alguma coisa que dissemos e fizemos, ainda que de forma não intencional, é importante escutar e validar os sentimentos do outro, em vez de ficar na defensiva. Precisamos lembrar que cada um de nós sente as coisas de maneira diferente. Ninguém está errado por ter uma reação distinta daquela que seria a nossa. Essas diferenças precisam ser respeitadas e não provocar discussões sobre quem está tendo o sentimento certo. Existe muita gente dando conselhos por aí. Alguns dizem para não esquentarmos a cabeça por pouca coisa na convivência em família e nos relacionamentos afetivos. Outros recomendam o contrário e aconselham resolver os pequenos incômodos antes que acabem se agravando. Para mim, o que devemos ter em mente é entender como a outra pessoa se sente, mesmo que o nosso sentimento seja diferente, e tentar compreender o que ela está sentindo e, com sorte, conseguir essa mesma compreensão como retribuição. Ninguém sai perdendo quando todos são ouvidos, compreendidos e tratados com empatia. Faça disso uma prioridade em sua casa. Isso vai torná-la um bom lugar para um bebê ser recebido e um bom ambiente para uma criança se desenvolver. Exercício: não ignore as solicitações de atenção. Preste mais atenção aos momentos em que os membros de sua família solicitam uma conexão e, se possível, atenda à solicitação em vez de recusá-la. Não faz diferença se a solicitação vem de seu parceiro ou parceira, de sua mãe ou de seus filhos. Os relacionamentos são preciosos, e atender às solicitações é uma parte importante da manutenção do relacionamento. Embora sejamos indivíduos, também somos parte de um sistema e fruto de nosso ambiente. Como vimos nesta parte do livro, existem muitas coisas que podemos fazer para ajudar esse sistema e esse ambiente a se tornar um lugar saudável para nossos filhos crescerem.